Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus bens, sua semana. Amém. Louvo a Deus por essa grande oportunidade. Creio que é a minha segunda vez aqui. Eu estive aqui, se salvo engano, na posse do pastor Gessé. Tem quanto tempo? Então foi essa data mesmo. Uma alegria muito grande, então, estar aqui essa noite para dividir com os irmãos a palavra, rever também muitos amigos aí assentados, né? Alguns foram pacientes, de pacientes tornaram-se amigos, porque tiveram paciência para me aturar algum tempo em terapia, e a amizade prevaleceu. Coisa boa. Muito bem, louvamos a Deus também por uma igreja muito carinhosa, por esse quinteto, né? Eu gostei do quinteto. Esse quinteto deve ter nome, né? Maravilhoso, que bom. Vamos à palavra do Senhor essa noite, Jó, capítulo 14. Faremos ainda, como combinado com o pastor, uma alusão ao mês de setembro amarelo. Ainda que estejamos em outubro, mas a problemática ela se estende o ano todo. Também cabe muito bem ainda a consciência disso. Jó, capítulo 14, versículo 1. Tema do que nós falaremos, a inquietação da alma. Diz Jó 14:1. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. O homem nascido de mulher é de poucos dias, falando sobre mim, sobre você, com essa característica de estar repleto, cheio de inquietação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Quero citar Sêneca. Ele cunhou uma frase lá, filósofo do quarto século, algo sobre inquietação também. Ele disse: a agitação contínua numa vida tumultuosa não é atividade saudável, mas inquietação. Parece que obrigado, querido, nessas milhares de anos aí, Sêneca estava muito certo. Parece que ele estava fazendo uma leitura da realidade do século XXI. Aquilo que a gente chama de atividade saudável, ele já chamava de inquietação. E a temática abordada no mês de setembro, que se estende também para o ano inteiro, sobre prevenção de depressão e suicídio, está devidamente fundamentada em nosso estilo moderno, que nos tem envolvido com toda certeza, que é caracterizado pela inquietação. Inquietação é um fenômeno que não é escolha de nenhum de nós. É uma condição desse estilo moderno que estamos submetidos. Estilo esse, caracterizado pela pressa, pelo lucro rápido, pela escassez de tempo, pela agenda abarrotada de atividades, também religiosas, com pouca efetividade, fundamentada também na tirania do ter que ser feliz a qualquer custo. E para tal, a gente precisa fazer muito para todos o tempo todo. E isso nos leva à exaustão, nos leva ao adoecimento. E adoecidos nos tornamos uma fonte de doenças. Ninguém, absolutamente ninguém, adoece sozinho. Não é assim na doença no físico, pior ainda quando são doenças emocionais. Essa tem sido a década dos inquietos. A inquietação tem gerado os mais diferentes problemas de ordem social, familiar, profissional, psicológica, psicossomática, física e, sobretudo, espiritual. Tomando por base o versículo 10 do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, você conhece? E no versículo 10 o salmista vai dizer a única condição que nos permite conhecer a Deus. Não é quando falamos, não é quando gritamos, nem quando cantamos. É quando nos aquietamos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual é o maior problema da inquietação? Ignorância a respeito do ser de Deus.
A inquietação não nos permite parar para saber um pouco mais com os olhos da alma quem é esse Deus, o que Ele propõe nesse tempo, nesse momento, para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade e meu bairro. Vivemos a época da inquietação. Por conta desse estilo de vida, ninguém mais aprofunda relacionamentos. Eu não estou falando de qualidade de relacionamento, seria pedir demais. Eu estou falando de aprofundar relacionamentos. Pais não conseguem mais qualidade de tempo com seus filhos. Não precisa entrar no mérito. Profissionais não conseguem mais um padrão de excelência em seus empreendimentos. A gente vê muitos profissionais medíocres. Cristão que porta o Espírito Santo, mas tão medíocre quanto aquele que porta um espírito maligno. Porque somos inquietos. Casais não desfrutam mais do prazer de curtir um ao outro. Estão lutando para não adulterar, lutando para não divorciar, lutando para não errar, ao invés de estarem desfrutando uns dos outros. Cristãos não conseguem mais ir, isso numa linha quase que geral, salvo algumas exceções, cristãos não conseguem mais ir além de uma vida religiosa superficial, medíocre em sua tentativa de comunhão com Deus, tentativa de comunhão com os irmãos, pois a inquietação nos desconecta de nós mesmos. E ninguém, absolutamente ninguém, desconectado de si, poderá se conectar com o outro ou se conectar na vertical, que é a conexão com Deus. Até porque a salvação não começa com a consciência de um salvador. A salvação começa com a consciência de um perdido. É na consciência de um perdido que eu preciso de um salvador. É na consciência de um doente que eu preciso de cura. E é na consciência do autorrelacionamento que eu considero o outro, que eu não preciso do outro, que eu ofereço ao outro. Então a inquietação nos desconecta, que nos desconecta do outro, que nos desconecta de Deus. Ainda que nos mantenhamos nas atividades no âmbito da igreja. Líderes se sentem cada vez mais vazios, enquanto estão cada vez mais cheios de atividade. As atividades da agenda de um líder têm esvaziado sua alma. E uma das síndromes mais presentes na vida de um líder, que é um profissional de alta performance, é a síndrome de burnout. Por isso muitos estão chegando ao suicídio. Quando não são levados por um aneurisma, o infarto do miocárdio e coisas do tipo. Por conta desse nosso estilo de vida. Primeiro ponto, a inquietação é caracterizada por algumas situações no físico e no comportamento. A inquietação é caracterizada por agitação constante, pelo pensamento acelerado, a cabeça não para, dificuldade de concentração ou falha de memória, quase que tudo isso ao mesmo tempo, acontecendo no ser humano, digo, explosões de temperamento, isso muito mais arrolado ao homem, porque o ponto mais alto da depressão, o transtorno de ansiedade no homem, é a irritabilidade. Para a mulher, não, a mulher é o choro, é estar fechada. Para o homem, não, é a irritabilidade, o ponto mais alto nas explosões emocionais e de saúde do homem. Instabilidade de humor, distúrbio do sono, distúrbio de alimentação, e distúrbio do sono é insônia, sono picotado, ou então dorme a noite toda, mas amanhece cansado do mesmo jeito. Não atingiu os 3 níveis de sono. Violentou o seu corpo a noite toda. Distúrbio alimentar, que pode ser para comer menos, comer mais, ou não comer nada. Taquicardia, irritabilidade, manchas na pele, sudorese, fadiga crônica, e vai por aí afora. E com essa listinha pequena, que eu deixei muita coisa de fora, o médico mais procurado nessa circunstância é o cardiologista. Aí vai o cardiologista porque é chique. E ao psiquiatra é feio, ninguém vai dizer uma coisa dessa.
Está fazendo terapia, pior ainda, que vai dar a ideia de... Então diz, eu fui ao meu cardiologista, ele disse que eu não tenho nada e passou esse remedinho aqui, clonazepam, alprazolam, com sintomas de transtorno de ansiedade e de depressão, sendo tratado por um cardiologista. E assim muitos estão se automedicando e piorando ainda a situação. Portas da inquietação. Eu vou somente citar duas portas que nos aceleram cada vez mais. A primeira porta da inquietação é essa nossa cultura ocidental capitalista, em que nascemos nela, em que a propagamos e que vivemos. É a cultura do fast food, da cultura regida pela sociedade líquida, como escreveu Bauman, um sociólogo polonês que faleceu em 2017. Ele falava desse contexto de sociedade fluida, líquida, amor líquido, relacionamentos líquidos, nada mais com textura, com conteúdo. Tudo agora é fragilizado, é negociável. Princípios que não são mais estáveis, onde mais nada é absoluto. Tudo é uma questão de ponto de vista, depende. E isso nos deixa numa berlinda, porque nós fomos feitos para a busca da garantia, da matéria, de algo palpável. Mas não existe mais garantia em nada. E isso nos deixa numa berlinda. As tecnologias que geram comodidades, de verdade, estou usando aqui algumas, mas elas nos adoecem na dependência da mesma, a gente sabe disso. Gerando o quê? Sedentarismo, atrofiamento cerebral, excesso de tecnologia, muito pelo contrário, prejudica o cérebro. Está provado com pesquisas na América, na França e na Europa. A gente vê uma criança de 3 anos pegando o iPhone da mãe e do pai e entra no YouTube e acha a galinha pintadinha, a gente morre de rir. Ele já sabe onde é o íconezinho vermelho. Que coisa linda. Violência no cérebro. Saiu uma pesquisa, deve ter uns 6 meses aproximadamente ou mais. Um francês fez uma pesquisa nesses países que eu citei e provou que, por conta do excesso de tecnologia, essa geração de hoje tem um QI inferior aos pais. O excesso de tecnologia está atrofiando o cérebro das crianças. O atrofiamento, então, cerebral, o analfabetismo afetivo, porque a criança, cedo demais, ela tem um volume muito grande. Já viu uma criança de 3 anos conversando? O que nós, em nossa geração, com 7, talvez não conhecíamos. Verdade ou não? Não que eu tivesse tantos assim. Até 7 anos fizemos o quê? Para quem tem aí aproximadamente 50 anos. Fizemos o quê? Até 7 anos? Éramos somente uma coisa, o quê? Criança. Não tinha tecnologia, não tinha creche, não tinha fundamento, jardim 1, jardim 2, tinha braço quebrado, pé de goiaba, boi correndo atrás. Sim ou não? Banho de rio. Não era isso? Pois é, estou mexendo na emoção de alguns aí, saudosismo bom, né? Mas era saudável. Eu uso, não dá para não usar, gosto da tecnologia. Mas ela está trazendo muita doença e gerando a síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Estatística diz que uma sala de aula com 35 alunos, certamente 32 desenvolverão depressão na idade adulta. Isso o Instituto de Pesquisa do Augusto Cury, por conta do excesso de tecnologia. Você já viu aquele programa O Dilema das Redes, da Netflix? O que os executivos, os CEOs, não mais, mas antigos da Apple, do Vale do Silício, estão dizendo que essa tecnologia não serve para o filho deles, para os filhos. Nós imaginamos que no Vale do Silício as escolas não têm caderno, não têm papel, é só tecnologia, muito pelo contrário. Eles dizem que aquilo que exportaram para o mundo não serve para os filhos deles.
E essa série da Netflix traz isso muito bem com quem tem conhecimento de causa, muitos deles que foram desenvolvidos do sistema do Google e assim por diante. O volume de informações que temos que processar aceleram ainda mais o cérebro, fazendo-o adoecer o físico numa série de transtornos psicológicos. As exigências da competitividade social, competitividade profissional, religiosa, corporativa, a insegurança diante do cenário à nossa volta, nas ruas, na volta para casa em relação ao futuro. Uma segunda porta, o transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG. A cada 5 pessoas no mundo, 4 têm. Então, para essa estimativa, eu só preciso de mais 3, porque eu sou uma delas. Então, eu e mais 3, com toda certeza, já caracterizamos essa estatística. Transtorno de ansiedade é o volume, a velocidade em que esse cérebro sempre funcionou. Isso começa a partir do ventre. É um distúrbio emocional desenvolvido pela ambiência em que a pessoa foi inserida ou formada no ventre a partir das primeiras semanas de gestação. Ou então, numa experiência traumática posterior na fase infantil. Perda de alguém, um incidente forte. Esse cérebro se torna veloz, e o corpo se cansa. Enquanto o cérebro está veloz, ele vai exaurindo as energias. E aí certamente desemboca num transtorno do pânico, ou em outro tipo de toque, ou em depressão, em alguns tipos de males. Caracterizada também o transtorno de ansiedade generalizada pela baixa da endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer, é aquilo que te faz relaxar. E ao mesmo tempo que a endorfina cai, a noradrenalina e a adrenalina sobe. E aí vive no estado de alerta o tempo todo na ausência de prazer. Aí o nível de cortisol também aumenta, a defesa do organismo ruim, o físico adoece rapidamente. E a endorfina só vem por enxugar a agenda, lazer, parar, refletir, pensar, enxugar, mas isso gera prejuízo, né? Para fazer isso a gente perde dinheiro. E o outro dizia que era a saúde que interessa, mas tem alguém que diz que dinheiro é que interessa. Terceira situação, a inquietação da alma é a porta principal da depressão, para a entrada da depressão. Todo depressivo tem transtorno de ansiedade. Não necessariamente todo ansioso vai desenvolver depressão. Na baixa da endorfina é o transtorno de ansiedade. Quando a serotonina também baixa e a noradrenalina e a adrenalina sobem, já é um quadro neurológico de depressão. É o desequilíbrio nos neurotransmissores. Alguns dados para pensarmos um pouquinho. Mais de 200 mil pessoas por ano são afastadas do trabalho. Dados esses antes da pandemia. Olha o que a depressão traz. Uma média de 800 mil pessoas são demitidas do trabalho por conta da depressão. Olha o prejuízo econômico para uma nação. O Brasil tem um ranking de 23 de janeiro de 2018. Você pode colocar de 30% a mais pós-pandemia. Isso já está muito defasado. Era, em 2018, o país o primeiro na América Latina com 11 milhões e meio de depressivos. Só perdíamos para os Estados Unidos. Éramos, em 2018, o 5º país no mundo em depressão. Em 2017, a depressão no mundo e suicídio diminuiu em 10%. No Brasil, aumentou em 7%. Estatística última é que 11 mil pessoas morrem por ano no Brasil por conta da depressão. E o suicídio está na faixa de
34 pessoas por dia, 1 a 40 segundos no mundo. É algo muito sério. E no centro disso está o nosso estilo de vida e a causa maior, o aceleramento cerebral, a inquietação que vai viabilizando e abrindo portas para todos os demais tipos de transtornos mentais, comportamentais e também espirituais. E aí a gente se pergunta, puxa, mas por que cresceu tanto os problemas emocionais, uma vez que os problemas sempre existiram? Sim, a medicina avançou, a psicologia tem aproximadamente 145 anos, não mais do que isso. Mas o nosso estilo de vida é bem mais adoecedor que o estilo dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Um colega psicólogo e psiquiatra de São Paulo, Eduardo Ferreira dos Santos, paulista, escreveu o seguinte: o homem de final de milênio, abandonado à sua própria sorte ou azar, trancafiado dentro de si, ameaçado, incompreendido, confuso, desorientado, o homem chega ao abismo da exaustão, perdido em um labirinto de espelhos, e cada movimento ele se encara em sua forma mais angustiante de impotência e insignificância. Nesse contexto de inquietação, tensão e ansiedade, surgem, diz ele, a depressão, que é a forma última de exaustão e do desespero. A violência que já aconteceu quando uma pessoa chega a fazer um quadro de uma crise de ansiedade ou de depressão, a violência já foi muito grande. Em média de 2 a 3 anos é que a pessoa desperta para procurar ajuda. E quando chega ao diagnóstico, esse corpo e essa emoção está muito machucada. E no seu entorno, pior ainda. A depressão se instala e o aniquila, diz ele, e o que lhe resta, ou como muitos dizem atualmente, o que lhe falta é olhar para o seu lado espiritual, olhar para a sua alma. É o que nós precisamos parar e perguntar: por que estás tão abatido, a minha alma? Mas para parar e fazer essa pergunta, eu preciso aquietar. Por que estás tão abatidas dentro de mim? Só que o salmista pergunta e depois ele mesmo responde. Quer saber de uma coisa, alma? Faça o quê? Espera em Deus. Aí a alma pergunta, por quê? Ele diz, porque eu ainda o louvarei. Aí a alma vai e pergunta, quem ele é? Ele vai e diz, ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Mas só dá para fazer isso com prejuízo de agenda. Só dá para fazer isso com prejuízo, às vezes, financeiros. Hoje eu tive que atender uma pessoa em caráter especial, fora do estado aqui, bem distante. Geralmente não atendo sábado e domingo. E conversando com essa pessoa, 32 anos, está num quadro desse aqui. Falei, rapaz, como é que é a sua vida? Ele falou, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu estou com 32 e nunca tirei férias. E ele trabalha hoje numa empresa que é lá onde as pessoas não tiram hora de almoço. Preciso dizer mais alguma coisa? Assim nós vivemos. E para pensar nisso aqui, trazer uma mensagem como essa, por 2 vezes na minha vida eu quase morri. Não dá para contar por conta do tempo. Mas eu tive que experimentar isso na pele para entender, puxar a agenda para não morrer. Eu não estou falando das experiências de consultório somente, nem de faculdade. Eu estou falando de experiências empíricas, vividas no ano de 2000 e 2001. Se eu não tivesse feito uma mudança radical na minha vida naquele contexto, mas nem de longe eu chegaria à pandemia. E se chegasse, eu não passaria por ela de jeito nenhum.
Quarto lugar, que eu penso que é o maior prejuízo espiritual. A inquietação abre espaço para que os desejos controlem a nossa vida. A inquietação abre espaço para que os desejos controlem a nossa vida. A inquietação desvia nossas mentes da submissão à palavra de Deus e dessa forma, ainda que não seja por uma deliberada decisão, acabaremos fazendo coisas nas quais nos arrependeremos. Porque nós entendemos no popular que o cérebro, o pensamento, é independente da emoção e da história. Que tudo é uma questão de escolha. Que fulano errou porque quis, poderia não ter errado. Simples assim. Ética e moral. Interessante que nem a nossa justiça trabalha assim. A nossa justiça trabalha em crime doloso e crime culposo, com intenção e sem intenção. No nosso comportamento ético, não, a gente não lê o cenário anterior. Por exemplo, está acontecendo esse culto aqui, que é o cenário que vocês estão participando, teve um bastidor, teve ou não teve? Claro que teve, ensaios, e arruma, e limpa a igreja, e faz flyers, bastidores. Toda ação, todo comportamento tem um cenário psicológico anterior. E é onde nós trabalhamos. Então, a inquietação desvia as nossas mentes e a gente, mesmo não decidindo, não optando, a gente acaba fazendo aquilo que os desejos aflorados por conta do histórico emocional e a gente vai de encontro ou de maneira contrária ao que a palavra nos diz e o que a igreja também não aconselha. A inquietação faz manifestar todos os desejos que até então desejos que estavam ocultos ou controlados pela ação do Espírito Santo ou pela razão, a cognição, pensamento. Esses desejos, numa crise, aflorados, passam a nos controlar, alterando pensamento, sentimento e comportamento. O que é o comportamento? Resultado do sentimento. O que é o sentimento? Resultado do pensamento, que são as crenças. E o que são as crenças? Resultado da interpretação que fiz ao longo da minha vida, das experiências que tive a partir do ventre. As coisas aconteceram a partir do ventre, eu interpretei, gerou crenças, formas de pensamento, que geram sentimento, que estabelece comportamento. Mas aí a gente só trabalha com certo e errado. A gente não considera bastidores. A gente acha que toda a ação do ser humano é fruto meramente de sua livre escolha. Se ele tem juízo, tem que fazer o certo e evitar o errado. Essa é a crise que o cristão chega no consultório. A maior crise que o cristão chega no consultório é de culpa. Culpa, porque eu estou com depressão, mas eu não consigo ir para a igreja, eu estou com depressão, mas não consigo orar, estou com depressão, mas não consigo cantar. Ele quer estar com depressão, levantando as mãos e dando glória a Deus com o sorriso. Não combina. Ele está doente, depressivo, pensando em morte, sim, mas se culpando porque a Bíblia diz que não pode pensar em morte estando em depressão. Isso retroalimenta ainda mais o mal que essa pessoa porta, por conta da maneira social e até religiosa em que nós olhamos para os transtornos emocionais e transtornos mentais. Quanta besteira poderia ser evitada, quantas discussões, quantas separações, feridas emocionais deixariam de ser abertas se nós entendêssemos de outra forma. Quantos adeus deixariam de ser dados, quantas dívidas deixariam de ser contraídas se nós entendêssemos que existe um bastidor a partir do ventre. E que não somente eu sou também, mas não somente não sou o produto de minhas escolhas, sou o produto antes das minhas escolhas, sou produto do que eu vivi. E com todo carinho, não estou dizendo isso aqui para angariar mais e mais pacientes, até porque nem os psiquiatras têm vaga. Os psiquiatras que eu trabalho só têm vaga para o ano que vem.
Na minha agenda só tem vaga agora para final de outubro, novembro. É lamentável, não digo isso com alegria, mas Deus sabe que eu não digo mesmo. Quantas acusações deixariam de ser feitas, quantas críticas e desaforos deixariam de ser absorvidos ou evitados. Teríamos muito menos a nos arrepender se tivéssemos tido um pouco mais de equilíbrio, de desaceleramento em nossas almas. Se tivéssemos condições de nos aquietar. Aquietar é decidir parar. Em viagens, eu gosto muito de viagem de moto também, tem duas maneiras de nós pararmos. Você para a cada 1h30, 1h40, 2 horas para esticar as pernas, tomar um café, né? Renovar a circulação sanguínea, ou sermos parados por um acidente. E quem não para parar será parado por uma circunstância qualquer. É preciso decidir parar para que a natureza não decida parar a mim e a você. Porque quando vem o aneurisma, a gente não discute mais com a agenda. Quando vem o infarto, a gente não discute mais com a agenda. Quando o médico diz, olha, é cirurgia, não tem jeito, você não tem como discutir com ele. Por isso nós precisamos aquietar em primeiro lugar para saber quem somos. Quem somos? Que tipo de relacionamento temos? Que tipo de casamento é esse? Que tipo de filhos, que tipo de ser humano estamos fazendo? Não que tipo de filhos temos. Porque nós não temos filhos, estamos fazendo um ser humano. Então, que tipo de nora eu vou entregar para o meu genro? Que tipo de profissional eu estou fazendo para entregar à sociedade? Essa é a melhor maneira de pensar no futuro dos filhos. Não é no curso de inglês somente. O espanhol, colégio particular, está garantido. Boas notas, né? Faz natação, jiu-jitsu. Nós precisamos entender que estamos formando um ser humano e que, se eles são filhos de pais com certeza agitados, a chance é de 90% deles já desenvolverem um transtorno emocional e de desenvolverem depressão a partir dos 13 anos, a menina, principalmente depois da primeira menstruação. Todas as semanas eu tenho no telefone gente se cortando, crente. O desespero, eles dizem assim, eu não aguento mais, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Maridos têm que sair correndo desesperados para o pronto-socorro, porque estão surtando, tomando remédios, fazendo terapia. É uma epidemia, só que não existe máscara, existe consciência. Não existe máscara para o vírus da ansiedade e depressão. Existe consciência, e consciência dói. Máscara é mais fácil. Quinto e último lugar. Consequências da inquietação. Autoagressão psicológica e física. Culpabilidade, automutilação. Diminuição da capacidade criativa. Porque a criação só acontece com o ócio. Uma mente sobrecarregada, ela não consegue criar. Quem não dorme direito não vai ter uma mente criativa durante o dia. Muito pelo contrário, uma mente cansada. Relacionamentos por conta de ruptura consigo mesmo. Corrosão da espiritualidade. A espiritualidade será carcomida, corrompida. Por quê? Por duas realidades. A insensibilidade e a surdez espiritual. A alma inquieta se torna surda diante dos sussurros do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala conosco como esse som está chegando até os seus tímpanos, os seus ouvidos aí. Ele fala aqui dentro. Ele fala na alma. E os barulhos à nossa volta, os barulhos sociais, os barulhos familiares, os barulhos do passado. O passado faz barulho ou não faz? Faz, né?
A incerteza do futuro, então, como faz barulho hoje? Fora a realidade presente. Então, tudo isso nos torna surdos espiritualmente. A gente escuta o que o pastor está dizendo, mas a gente não consegue ouvir a voz sussurrando do Espírito dentro de cada um de nós, nos dirigindo. Ninguém consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo com a alma inquieta. Os ruídos da inquietação superam muito a voz do Espírito. E depois, surdos e insensíveis com a consciência pesada, a gente vem para a igreja e pede: Espírito Santo, fala comigo. E aí ele diz assim: de novo, de novo. Fala comigo, Espírito Santo. Deus, fala comigo. Qual é a tua vontade no meu coração? Fala comigo. Ele vai: mas de novo, filho. O problema não é a minha mudez, é a sua correria. É a sua correria. A gente corre para garantir o pão. Quando a gente corre para garantir o pão, está fazendo trabalho de quem? Mateus, capítulo 6. Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Responsabilidade de quem? Do Pai. Se você corre, então, atrás do pão de cada dia, você é pai de si mesmo. Se você é pai de si mesmo, você é órfão. Deus não tem nenhuma responsabilidade nisso. Pior, que em sendo pai de si mesmo, você ainda vai ser somente pai de seus filhos. E até eles estarão em maus lençóis. A gente precisa entender que a gente precisa estudar, gosto de estudar, estudo até hoje, estudo não para nunca. Mas não é um doutorado, um concurso público que vai definir o futuro dos nossos filhos. O maior idioma que uma criança precisa não é o inglês, é a linguagem afetiva. Não tem CCAA que forma uma criança em linguagem afetiva. Sabe o que é a linguagem afetiva? É a alfabetização emocional do seu filho para que se torne um adulto saudável. Sabe quem tem essa responsabilidade? Você. Aí você diz assim: mas eu amo demais o meu filho. Sim, mas o amor que define a estrutura do seu filho não é o que você sente, é o que ele recebe. Só que esse amor que ele recebe depende de tempo, de qualidade, de onde você trabalha, quanto você trabalha, quais são suas ocupações. Aí você tem um amor desse tamanho, mas ele recebe isso. Desse tamanho ele recebe isso. Sabe quando isso vai ser revelado? Lá a partir dos 13, 14 anos. O consultório em Itaboraí está cheio disso. A cada 5, eu tenho mais 2 profissionais lá no consultório. Neuropsicopedagoga e psicanalista e uma psicopedagoga. Fizemos uma estatística pastoral um tempo desse atrás. Falei: vem cá, dos adolescentes que estão chegando até aqui no público de vocês, qual o maior problema? Elas disseram assim: pastor, a cada 5, 4 tem a ver com homossexualidade. Falei: tá, e onde estão os maiores problemas disso? Elas disseram assim: pastor, na família. Falei: família? Sim. Segundo problema. Aí elas: as telas. Tá, no geral. Influência das telas e a família. Falei: tá, vamos pensar um pouquinho. Se o maior problema de desvio emocional desses adolescentes estão levando a isso, o maior problema é a desconjuntura familiar, e o segundo problema é as telas, quem compra as telas? Quem paga as telas? Quem paga o Wi-Fi? Então, o maior problema continua sendo de atenção, de afeto. Nós precisamos comunicar afetividade para os nossos filhos. É aquilo que o profeta já disse, que quando ele viesse na unção de Elias, converteria o coração dos pais aos e o coração dos filhos. Isso é a afetividade. Conclusão. O que fazer para aquietar a alma? Primeiro,
Exponha-se e interiorize a palavra de Deus. Como diz o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios experientes. Então, exponha-se e interiorize. Eu não estou falando somente, nada contra, de um mero devocional. Estou falando de mais do que isso. Estou falando de estar no seu carro, ponha vídeos, mensagens, palavras, estudos. Sabe? Introjeta, exponha o tempo todo, louvores com letra, com palavra de Deus, mensagens, vai ouvindo, põe isso o tempo todo. Segunda coisa, dependa exclusivamente do Espírito Santo para aprender a descansar em Deus. Dependa dele, peça a ele. E diz, eu estou apressado demais, eu tenho pressa para viver. Conta-se, já encerrando, uma história que os americanos e europeus foram fazer um safari na África e contrataram os nativos para carregar, então, suas bagagens durante alguns dias. E no primeiro, segundo, terceiro dia, perceberam uma coisa, que os nativos caminhavam e paravam. Caminhavam e paravam. Em determinado momento, eles perguntaram, o que está acontecendo com vocês? É cansaço? É dor? O que é? Eles disseram assim, não. Aqui em nossa cultura, nós temos o hábito de parar e caminhar para esperar nossas almas. Mas como disse o Roberto, a gente corre demais, né? Por isso corro demais. Sabe por que a gente corre? Porque a gente quer dar conta. A gente acha que a vida foi feita para dar conta. Não. A vida não foi feita para dar conta. Você vai morrer tentando dar conta da vida. A vida foi feita para vivermos em abundância. Terceiro lugar, se necessário, não hesite em procurar ajuda. E em quarto e último lugar, vá mais vezes ao Senhor. E eu encerro com Mateus 11, 28, lembrando a você. Vim já? Vim. Quem? Cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a proposta. Tomai sobre vós o meu jugo, a pedagogia. Aprendei de mim, que sou humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o problema? A gente pregou isso o tempo todo para fora. Vê o camarada fumando, bebendo, traficando. Vinde ao Senhor, você está cansado. E a gente não experimentou isso na pele. Aí a gente não fuma, não trafica, não faz nada disso, mas tem alma cansada do mesmo jeito. Não está cansada pelas drogas, não está cansada mais pela prostituição, não está cansada mais pelo fumo, mas está cansada de viver. E a alma se cansa. A alma se cansa de viver, se cansa de filhos. Marido, às vezes, se cansa de esposa, não deveria, mas cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Tem gente que se cansa de frequentar a igreja. Porque a gente tem restrição com a fonte. Ir, e ele alivia. Vinde a mim. Depois da cruz, Jesus não vai dar um passo na direção de ninguém. Eu preciso continuar dando passo na direção dele. Aprendendo, tomando o jugo. Ele quer trocar o jugo pelo fardo. É que fardo é coisa para ele carregar. E jugo é coisa de quem? Nossa. Mas a gente insiste em carregar o fardo e quer carregar o fardo mais o jugo. A gente quer somar, a gente é bom, né? Senhor, eu vou pegar seu jugo que é suave, mas eu quero garantir o futuro, eu quero ser um excelente marido, eu quero ser um grande líder, eu quero vencer na vida, então eu vou correr atrás disso. A gente quer carregar o fardo da vida e não dá. Tem que trocar. Para quê? Para você experimentar
jugo suave, fardo leve. Não descanso no céu, mas descanso onde? Aqui. Descanso aqui. É isso que Jesus quer trazer, descanso agora. Descanso hoje, enquanto você é igreja, para levar outros a descansarem no céu. Para que enquanto você esteja lá botando aqui, vai acabar descansando no céu agora. Eu não quero. Você está afim? Não, né? Então, puxa o freio de mão e peça a Ele para te fazer descansar aqui e agora. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu saí de Itaboraí ao convite do pastor Jessé para vir até Embaú, trazendo a minha alma cansada. Pastor há 25 anos, profissional da terapia aos 18 ou mais, professor de seminário, seja lá o que for, mas cansado. A alma se cansa. Sabe o que é colapso no sistema? É quando a gente não entende o esgotamento do corpo. Colapso é quando todos os sistemas estão em rota de colisão, cardiológico, respiratório, e a gente não para. A energia foi, e esgotou. Quando esgota, não tem mais de onde tirar, o sistema entra em colapso. Desmaia, apaga, e tem que ter uma intervenção urgente. Eu quero orar com você que está cansado como eu de muita coisa. Quantos estão carregando cansaço também? Com a alma inquieta? Tem poucos, que bom. Tem mais? Eu vi uns 3, 4, tem mais, né? Tem mais, todos nós. Põe a mão sobre seu coração, eu vou orar com você. Ah, Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja teu nome, bendita seja a tua glória, bendita seja a tua doce presença nesse lugar. Elias pensou que o sucesso do Monte Carmelo iria livrá-lo de uma crise. E no esgotamento ele se esconde. Mas lá o Senhor estava e trouxe comida para ele. E lhe deu uma outra jornada. Deus, nós estamos assim, saímos de alguns carmelos. Alguns de nós talvez vencemos Jezabel, Acabe, matamos alguns profetas de Baal. Mas estamos em cavernas. Muitos de nós estamos em cavernas profissionais, cavernas ministeriais, cavernas familiares, cavernas relacionais, cavernas do casamento, caverna com os filhos. São muitas as cavernas que tentam nos esconder de nós mesmos e da vida. Isso pode nos levar à amargura e uma vida cinzenta. Mas, Senhor, nós estamos aqui agora no Teu altar, colocando o rosto para fora, e os nossos olhos são, ó Deus, até alvejados pela luz que vem, mas nós estamos aqui sob o comando da Tua voz. Tira-nos dessa caverna, Senhor, e faz-nos aquietar a alma. Ó Deus, arranca de nós a pressa. Satanás é que tem essa atividade, quando perguntado de onde vem Satanás, de rodear a terra e passear por ela. É ele que não para nunca. Mas nós precisamos do espírito de Maria. Livra-nos do espírito de Marta, apressada, que julga Maria e que não ouve, somente quer servir. Mas o Senhor disse que Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Este século é o século de Marta. Às vezes a agenda da igreja é uma agenda de Marta, a agenda profissional é uma agenda de Marta, a agenda da família é uma agenda de Marta. Mas leva-nos à agenda de Maria, para que nos nossos lares, Lázaros mortos sejam ressuscitados,
e nós sejamos curados para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Podeis sentar. Meu pastor. Amém, irmãos? Deus seja